Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 4º capítulo do livro de Êxodo. Esta passagem fala sobre o momento em que o Senhor mostra os sinais de seu poder a Moisés. Sinais estes que servirão para convencer o povo de Israel de que ele era o enviado por Deus. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão, e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão, e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E ele disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo. E assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás este cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos, e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: Deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos pés dele, e disse: Certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele o deixou ir. Então ela disse: Um esposo sanguinário és, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, e o encontrou no monte de Deus e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel,
E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram a sua cabeça e adoraram. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído com algo de bom para a sua vida. Peço, por favor, que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.